Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Cá estamos mais uma vez, mais um EP super especial para vocês. E hoje eu reforço, toda vez que eu trago alguém que é do Nordeste aqui nesse podcast, eu reforço que o povo nordestino é o povo mais legal que a gente tem aqui no Brasil, tá? Desculpa aí a galera do Sul, aqui do São Paulo, Rio, Minas... Mas a galera do Nordeste tem um tempero que a gente não tem jeito. A gente tava batendo um papo aqui antes da gente começar, alegria, os caras eles vêm, não importa a distância, eles vão, eles fazem, não reclamam. Então assim, eu acho que eu queria abrir esse EP aí já parabenizando todo mundo que é do Nordeste. Às vezes moram aqui em São Paulo, moram em outro estado por circunstâncias da vida aí, mas vocês são inacreditáveis, são incríveis e... Quem for do Nordeste e gosta de esporte, quiser vir participar do nosso Buraco no Asfalto aqui, estão super convidados. A gente adora receber vocês e conhecer um pouquinho dessa cultura acalorada de vocês aí que, infelizmente, nós não temos aqui pro lado do Sul. Então, já começar o EP assim. E também já vou começar o EP pedindo like. Porque a distância que esse casal rodou para chegar aqui merece nem um like, merece vários. Mas como você pode dar só um like por conta, então já deixa seu like aí. Eu acho que... Além de um bate-papo saudável de esporte que a gente vai ter aqui hoje, a gente também vai falar de superação. Vou falar de deixar vícios de lado, que é uma coisa que todo mundo tem na vida. E eu não estou falando só de vícios de bebida, de droga, né? A gente tem vários vícios aí na vida que a gente pode ir aos poucos ir desmamando, né? Usando um termo que a gente fala muito para as crianças. Então já deixa seu like aí, que hoje o bate-papo vai ser muito legal, vai ser muito inspirador. E eu tenho certeza que... você vai levar muita coisa aí pra sua vida pessoal, certo? Liminha, roda a vinheta aí pra gente começar esse bate-papo, que eu tenho bastante coisa pra perguntar pra nossa convidada. Dai, seja muito bem-vindo ao Buraco no Asfalto. Grande prazer, a gente fica muito lisonjeado de receber pessoas que não são de São Paulo. E eu sempre falo isso por quê? Porque a gente tem dificuldade de trazer as pessoas que estão aqui. As pessoas não têm tempo de se locomoverem, às vezes, meia hora, uma hora, para vir conversar com a gente. E aí a gente também é meio irredutível de tentar gravar online, porque eu tenho um pouco dessa questão do nordestino, eu gosto Contato, eu gosto muito de sentar, de conversar, de tomar um café. Eu acho que esse negócio da pandemia, que o mundo adorou tanto, tirando a questão trágica que trouxe, né? Mas essa questão do online, do home prático, office... né? Cara, pra mim não funciona. Eu falo que se eu tivesse que levar essa vida, ou eu ia ficar maluco, ou eu ia adoecer, porque eu preciso ter esse contato com as pessoas. Eu acho que isso, pro ser humano em geral, também. acho que é super importante, né? Então, seja bem-vinda aí ao nosso podcast. Pra quem não conhece a Dai, ela vai contar um pouquinho da história dela, de como a página dela cresceu absurdamente nos últimos 3 anos. A nossa história se entrelaça um pouco aqui, a história do Buraco no Asfalto e do Corrida Sem Fumaça. Então, Dai, bem-vinda. Conte um pouquinho da sua história, que é extremamente inspiradora. E eu tenho certeza que tem gente que vai assistir a gente lá atrás das telas aí, que vai levar um pouquinho de si e talvez a gente consiga tocar a vida da pessoa. Massa. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Dizer que a gente meio que nasceu juntos, né? O Corrida Sem Fumaça e o Buraco no Asfalto. E é massa ver que o destino deu pra gente a oportunidade de a gente sentar e conversar pessoalmente, né? Meu nome é Daiane, eu tenho 42 anos. Eu sou professora da rede pública de Sergipe. Opa, legal. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, o nome da minha cidade é Santiago, mas eu moro em Aracaju já tem 14 anos. Eu tenho 2 filhos, sou casada, e eu e Cris somos os mentores do Corrida Sem Fumaça. E às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Por que Corrida Sem Fumaça? Uma vez um cara falou assim pra mim, você corre rápido, que aí sai fumaça quando corre? Eu falei, filho, não, calma, quem dera. O Corrida Sem Fumaça nasceu depois de 20 anos de fumando, né? Eu fumei durante 20 anos. Dos 42, eu parei de fumar dia 22 de fevereiro de 2021. E logo depois, acho que uns 30 dias depois, a gente criou o Corrida Sem Fumaça, né? Na verdade, foi um suporte para eu abandonar o cigarro. Eu tinha tanto medo de engordar. Eu acho que esse é um dos pânicos maiores de quem fuma. E aí eu pensava assim, nossa, o que eu posso fazer para evitar que eu engorde, né? Eu pedi ajuda para o Cris. Cristiano, meu esposo, nunca fumou.
nunca gostou de cigarro, mas sempre foi muito compreensivo em relação às minhas necessidades, assim, tipo, poxa, Daiane, você tá nervosa, faz... Tudo bem, vá, fume. E aí a gente tinha alguns acordos, depois eu vou contar. E aí quando eu parei de fumar, que eu pedi ajuda para um colega de trabalho. Eu sou professora de espanhol. Caramba! E eu tenho um colega, professor de educação física, que é nosso amigo pessoal, meu e do Cris. E aí eu mandei uma mensagem para ele em plena pandemia. E aí eu disse para ele, poxa, é Sérgio o nome dele. Hoje ele é nosso professor de natação. Aí eu falei, Sérgio, eu parei de fumar e eu queria aprender a correr. Porque eu tenho medo de engordar. Você me ensina a correr? Porque a gente acha que é só sair, né? Igual doido. E aí ele falou, não, eu ensino, Daiane. E foi ele que fez as nossas planilhas, que do início, assim, sabe? Correndo 50 metros, caminhando 200, e um processo devagarinho que me ajudou e que me mantém até hoje, né, longe do cigarro. Na verdade, foi uma troca mesmo, assim, as pessoas não gostam que eu fale isso, mas eu troquei o vício do cigarro pelo vício da corrida. E ainda Trocou um vício ruim por um vício bom. Exatamente. Às vezes a gente associa essa palavra vício só a coisas negativas, mas aqui eu tô fazendo uma relação diferente, né, boa. É o vício da corrida que me mantém longe do cigarro. Cara... E que me trouxe aqui, olha que loucura. Por si só, aqui já dá pra gente encerrar. Muito obrigado, Miriam, porque assim, vou trazer duas analogias dentro dessa sua breve introdução. Primeiro, largar um vício, né? Eu acho que hoje em dia a gente se depara com tanta coisa, né? Até mesmo falando de filhos, a gente vê as crianças hoje em dia tão viciadas nessa questão de tela, né? De ter pouca interação com o esporte, com a vida um pouco mais ativa. E é difícil para os pais, eu entendo isso, porque nós como adultos também somos viciados em tela. Eu várias vezes me pego, poderia estar fazendo uma coisa totalmente produtiva e tô lá, uma 2, 3 horas no celular ali, passando o dedo para cima, né, vendo a vida dos outros. Mas quando a gente se trata de cigarro e bebida, né, que são vícios que a gente vai aderindo durante ao passar da vida, né? E são lícitos, né? Você não está fazendo nada de errado, de ilegal. E agora eu acho que a gente tem o perigo maior, que é o cigarro eletrônico. Exato. Que aí esse está chegando pesado. Eu trabalho com adolescentes, né? Eu dou aula para terceiro ano do ensino médio. Eu tenho 8 turmas de terceiro ano do ensino médio. Todas de espanhol? Todas de espanhol. Poxa, que legal. E a gente tem uma disciplina, eu trabalho numa disciplina nova chamada PPM, Projeto de Vida do Terceiro Ano. É a preparação pós-médio. Vamos conversar com essa gurizada e dizer as possibilidades que ele tem depois do ensino médio. O que você vai fazer da sua vida. E com esses alunos, eu já vejo a presença forte do cigarro eletrônico. E piorou, porque a gente aqui, quando nós éramos adolescentes, a gente começou a fumar, você fumava escondido, e fumar o cigarro convencional escondido é quase que impossível, né? Por causa do cheiro, de tudo. O cigarro eletrônico piorou, porque aí o cigarro eletrônico tem perfume, tem essência, e aí ele foi chegando como um todo. Quando a gente fala desses vícios todos, conversar sobre isso é importante, né? Todos nós estamos suscetíveis a esses vícios. Sim, sim. E é massa ver que a corrida e o esporte em si, não é nem a corrida somente, né? O esporte em si, ele salva, ele transforma a vida das pessoas. Com certeza. Transformou a sua, a minha. Com certeza. E aí já vem a minha primeira pergunta. Quando você, durante toda a sua trajetória de vida, você já tinha algum tipo de contato com o esporte ou não? Devido ao trabalho, rotina de vida, tudo, você tinha uma vida um pouco mais sedentária, vamos dizer assim. E aí foi exatamente o que você falou. Você trocou o vício ruim, né, do cigarro pro vício do esporte, que hoje você leva pra sua vida. E como era a sua vida antes? Fumando? Vamos pensar assim. O Instituto Nacional do Câncer diz que quanto mais baixas as temperaturas, maior o número de fumantes. E aí isso eu explico para o Cris, por exemplo, que é de Salvador e que a gente vê no Nordeste um número muito menor de fumantes. E quando eu cheguei no Nordeste fumando, eu me sentia meio estranha, assim, sabe? Que o povo olhava feio, é feio fumar. Lá no Sul todo mundo fuma. Aqui em São Paulo muita gente fuma. Eu tava na rua agora e eu vi as pessoas fumando no trânsito, né? Com a mão por fora do carro com cigarro. E até, desculpa te cortar, vocês que estão lá há bastante tempo, eu acho que o vício do clima quente inverte a bebida, né? As pessoas bebem mais, isso, né? Aí bora tomar uma cervejinha que tá muito calor. Exato. Agora o cigarro é muito presente, muito forte, que eu aprendi a fumar muito jovem. Meus pais fumaram a vida toda, e os pais dos meus amigos fumavam, todo mundo fumava. E até hoje, quando a gente vai para Porto Alegre correr, eu falo pro Cris, olha ali, é idoso, cultural, é adolescente, né? Todo mundo fuma, não é nem feio fumar. E lá no Nordeste já tá essa cultura do feio, ser feio fumar. Eu sempre gostei de esportes, eu sempre gostei de futebol.
Eu nunca joguei nada. Eu sempre gostei de torcer. Eu sou gremista e eu sempre gostei de acompanhar. E a gente gosta até hoje. E a gente acompanha, bora, Campeonato Brasileiro, Libertadores e vê tudo. Eu gosto disso. Eu acho que eu sempre tive esse respeito, esse gosto pelo esporte, mas não como uma praticante de esporte, né? Eu sempre fui sedentária. Eu sempre fui uma fumante que trabalhou muito, que trabalhava, saía de um lugar, saía para o outro, estudava. E aí assistia o esporte. Chegava em casa, assistia um jogo, colocava, bora, tá tendo um jogo de basquete, vamos ver qual é que é, vamos ver um jogo de vôlei, mas eu nunca fiz esporte, eu nunca fui uma pessoa que frequentou academia com frequência, né? Eu fumava, eu era uma fumante sedentária. E aí trocar isso, para mim, assim, quando eu comecei a treinar, e era na pandemia, então eu tinha que sair de casa para fazer alguma coisa. Então, a gente se revezava, eu e o Cris, chegava a planilha e eu saía para treinar. E eu treinava todos os dias. Eu treinei 54 dias ininterruptos, absolutamente todos os dias. Eu faltei o dia 55 porque era o dia das mães. E eu senti remorso por não ter ido. E muita gente mandava mensagem, inclusive, que aí já tinha, Corrida Sem Fumaça já tinha nascido, eu ia contando como estava todo dia. E eu recebia muitos directs das pessoas falando assim, faz mal ir todo dia, você vai se machucar, porque vai dar canelite, porque você não pode ser assim. Só que as pessoas não entendiam que eu ia todo dia, não por causa do treino, da evolução, não, eu ia todo dia para ficar longe do cigarro. Era porque se você não ia, a chance de você fumar era grande. Exatamente. Então, assim, era muito mais mental do que físico. Eu precisava daquilo para ir. E aí eu fui percebendo, assim, eu fui me conhecendo correndo. Até hoje eu sou uma pessoa de um pace de gente normal. Eu corro no P6. Eu faço uma prova e eu termino 5,55 e fico com um orgulho danado. Ótimo. Nossa, uma máquina. Pra quem fumava 20 abaixo anos, de 6, né, praticamente sedentária, é excelente. E aí, quando eu comecei a treinar, e aí foi aumentando, foi vindo. E eu percebia que eu não conseguia correr rápido. Assim como eu não consigo até hoje. Fico ofegante muito fácil. E aí eu comecei a correr mais. Do tipo, se eu não posso correr rápido, então eu vou correr por mais tempo. Se eu não posso ser uma boa corredora pela velocidade, eu vou ser uma boa atleta pela resistência. Então, aí eu fui. Com 6 meses correndo, eu corri minha primeira meia. Fiz 21. E era uma audácia, né? Todo mundo tá doido, é muito cedo. Ninguém sabe quanto é o seu tempo, o seu momento. Ninguém sabe o que está passando na sua cabeça. Qual é o desafio que você está enfrentando, o que você está superando, né? Tem gente que corre porque tá numa crise depressiva, tá com crise de ansiedade. Tem gente que corre para se livrar do cigarro, outros da cerveja, outros né? Cada um tem a sua superação. E Exato. às vezes de fora a gente julga assim, nossa, David correu tudo isso, não estava na hora dele correr. Não, você não sabe a hora de cada um e a gente vai aprendendo aos poucos. E aí eu saí do sedentarismo mesmo para poder entrar no mundo do esporte e hoje eu sou uma atleta amadora. Boa. Massa. Boa demais. E aí, você falou que essa mudança de vida foi pandemia. Pandemia. Ali foi um choque pra você de realidade do que estava acontecendo com o mundo? Ou não? Você falou assim, não, cansei de fumar, isso faz mal. Porque a gente sabe, né? Todo Quem fumante tem um sabe. vício, sabe. E o fumante Quem sabe. bebe demais sabe que faz mal. Quem fuma demais sabe que faz mal. Foi não. isso ou não? Foi aquele choque conjunto. de realidade da pandemia e você falou, não, cara, isso aqui é... Foi um conjunto de coisas. Tem coisas que eu acho importante, ainda que eu tenha um pouco de vergonha de falar sobre isso, eu acho importante de falar sobre isso. Quando, na pandemia, ficou aquele medo, né? Todo mundo lavava cebola, lavava maçã, ninguém olhava para a cara do vizinho, Deus me livre. E quanto mais medo de morrer eu tinha, mais eu fumava. A gente tinha um banheirinho lá no nosso apartamento, aí Cris fez um pedido para mim, assim, né? Cris falou, Daiane, você precisa fumar, você tá nervosa, não tem problema. Esse banheirinho aqui vai ser o seu fumódromo. E aí, a gente tinha uma criança pequena em casa, não fuma na frente do Vicente, nada. Beleza. Quando a gente saiu desse processo de, bora, entra no banheiro, fuma, eu comecei a ver que meu filho estava evoluindo muito e eu estava perdendo tempo no banheiro. No início, eu fumava 3 cigarros pela manhã, 3, 4 cigarros pela tarde. Depois, eu já comecei a fumar 5, 6 pela manhã. 5, 6 pela tarde. E aí eu comecei a ver a vida passar desse banheiro. Era uma época das lives, lembra? Aí todo mundo assistia a live, aí a gente tomava uma cervejinha, eu pegava um copo de cerveja, ia pro banheiro e fumava um cigarro. De manhã cedo, eu fazia uma xícara de café preto, ia no banheiro fumar um cigarro. E Vicente foi crescendo, que é o nosso bebê, o nosso filho mais novo. Com 6 meses, ele comeu pela primeira vez, com a mão sozinho. Eu não vi, porque eu estava no banheiro fumando.
E aí todo mundo comemorou, quando eu cheguei na sala já tinha acontecido o momento, aí dei aquela risadinha amarela, passou. Aí passou, com 10 meses, ele deu o primeiro passo e atravessou a sala caminhando. E aí todo mundo comemorou, Cris, a nossa filha mais velha, todo mundo, que ele caminhou. Eu não vi que eu estava no banheiro fumando. E aquilo foi me dando um remorso, assim. E eu comecei a refletir, meu Deus, tanta gente está lutando para viver, nos hospitais, em tudo. Meu filho está aprendendo tanta coisa nova e eu estou no banheiro fumando. E aí eu estou vendo a vida passar do banheiro fumando. E eu pensei naquilo, falei com Cris, acho que devia ser 19 de fevereiro. Eu falei, poxa, Cris, queria te fazer um pedido, assim, sabe? Eu queria parar de fumar, eu queria que você me ajudasse. Aí ele falou, nossa, Daiane, o que eu posso fazer? O que você quiser, eu faço. Aí eu falei, eu quero que você tenha paciência, porque quando eu parar de fumar, o fumante, quando tá naquela crise de abstinência, vira um pedaço de cavalo, né? Aí eu falei, vai ter que ter paciência. E eu queria que tu me ajudasse, assim, a cabeça fechada dentro de casa vai ser horrível. Eu tenho medo de engordar. Outras vezes que eu parei de fumar, eu engordei muito, e aí era o pretexto para eu voltar. Nossa, eu tô muito gordo, eu não vou fumar. E aí eu usava isso como pretexto, eu falei, para eu parar, eu preciso disso. Ele, não, eu te ajudo. O que for preciso, a gente vai fazer. Aí eu falei assim para ele, acho que era 7 de março, o Grêmio ia fazer uma final. Trágica, não dá nem para lembrar. Foi contra o Flamengo, né? Aí eu falei assim, Cris, vou fazer o seguinte, vou parar de fumar depois do jogo. Porque eu vou ficar nervosa, deixa eu fumar no jogo e depois do jogo eu paro de fumar. Aí ele falou, por quê? Se você decidiu agora, aí você vai tirar lá para março? A decisão não foi hoje, Daiane? Eu falei, foi. Você não abriu uma carteira de cigarro agora? Eu falei, abri. Ele, vamos fazer o seguinte, você vai fumar essa carteira de cigarro. Quando essa carteira acabar, é o último. Combinado? Combinado. Dia 22 de fevereiro, eram umas 11 e pouco da manhã. Eu fui no banheiro, era o último. E eu fumei, assim, era quase que tinha que ter uma musiquinha fúnebre, sabe? Que eu tava arrasada. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí fumei até o último, assim, coloquei no vaso, dei descarga. Aí eu falei, pronto, e agora? Agora eu me meti, falei que ia parar, vou parar. Aí pronto, tomei banho, a partir daquele momento ali, cortou, não vou mais fumar. E aí, eu tenho uma foto bem emblemática, que eu dei um banho no Vicente de noite. Foi o primeiro banho que eu dei no chuveiro no meu filho. E ele já estava com 1 ano e tanto. Porque todas as noites, quem dava banho no Vicente era a Cris, para eles irem dormir, para eu poder fumar no banheirinho, para depois eu tomar banho. E olha que doideira. E aí, ali eu parei. Eu fiquei 30 dias sem tomar café. Nem um gole de café, para mim era um gatilho imenso. Eu fiquei 30 dias sem tomar cerveja. Nenhuma cervejinha, não tinha jogo do Grêmio, não tinha final de semana, não tinha nada que me levasse. Eu fiquei sem tomar cerveja, eu fiquei sem tomar café. E eu percebi que eu quase não bebia água. E aí, toda vez que eu sentia aquela vontade de fumar, eu tomava água. Sabe aquele perfume caro que a gente compra e só usa para eventos especiais? Eu comecei a usar todo dia. E aí, quando me dava aquela vontade desesperadora de fumar, eu cheirava meus pulsos, assim, eu sentia o cheiro. Porque o fumante, o nariz não funciona, né? E aí, quando eu parei, logo assim, 4, 5 dias depois, eu já comecei a sentir o cheiro das coisas. Aí eu comecei a usar essas táticas. E comecei a caminhar, toda desengonçada, com uma pochete, camiseta de algodão, com tênis inadequado, não importa. Pode postar, perdendo meus traços de corredor nesse ano. Quando eu vejo aquilo, eu falo, Jesus, sou eu. E aí, comecei daquele jeito. Aí, Sérgio começou a me ajudar com as planilhas. E aí, Cris falou, não, Daiane, você não vai sozinha. Já que você começou, eu vou começar com você. Ele nunca correu também, nunca tinha corrido, jogava futebol. Batia o baba, como os baianos falam, né? E aí, dizia, não posso correr porque meu joelho é bichado, porque meu tornozelo é bichado. Todo mundo fala isso, né? E que, na verdade, não existe. E aí, para me ajudar, ele começou a correr comigo, treinar, evoluir comigo. E, poxa, quando passou a pandemia, que a gente fez a nossa primeira prova presencial, foi emocionante, assim, e aí mudou a nossa vida até hoje. Eu falo que a primeira prova de corrida, para quem começa a correr, ou a primeira prova de triatlon, para vocês que também fazem, eu acho que é um marco muito grande, né? Acho que é a comprovação de, assim, ou você gostou... Isso. Ou não gostou. Ou você vai largar aquilo de vez na vida. Mesmo. Porque eu falo que é impossível você cruzar uma linha de chegada, ou então você chegar numa área, uma arena de prova, vocês lá mais ainda que a gente, e você não sentir aquela... Porque, assim, além da energia, quem é mais sensitivo tem essa questão. Pra quem não entende do esporte, vai olhar e falar assim, nossa... Quanto um monte de maluco acordado às 5 horas da manhã pra vir correr uma prova, pra ganhar uma banana e uma medalha que não vale nada. Mas a gente que vive o esporte, a gente olha pras pessoas e a gente fala, pô, essa pessoa tá lutando contra a obesidade.
pô, essa pessoa acorda todo dia treinar que ela quer melhorar, Isso. tá passando por algum problema psicológico. Então, assim, a gente enxerga muito O além... olhar é outro, né? Muito além do que simplesmente você colocar um pé na frente do outro e sair Isso. correndo. Por isso que eu digo que o esporte transforma as pessoas. Transforma a forma como a gente vê o outro. Quando você vê, né, um idoso correndo, nós temos lá o Seu Fiel fez quanto? 94 anos, ele corre a São Cristóvão Aracaju. São 24 quilômetros com 17 Excelente. ladeiras. E ele é emblemático, ele tem 90 e outra. Ele corre com um tênisinho raiz, com aquela meinha da boca aberta, com um bornalzinho nas costas, porque ele não deixa no guarda-volume, e bora. Nós, corredores, quando a gente começa, a gente vê o esporte com outros olhos, a gente vê a superação com outros olhos. Exatamente. Né? E é massa. Nós dois aqui, eu falo, Cris, se a gente for pensar em tempos, em RPs, em pace, nós não corremos nada. Mas a gente corre e a gente, mais que isso, eu acho que o que eu acho mais bonito, assim, do nosso trabalho no Corrida Sem Fumaça, que eu acho que a gente encoraja as outras pessoas, sabe? Isso é o mais importante. Né? Eu aprendi a nadar com 41 anos. Aí eu falo, bora aprender coisas novas. Dá tempo, sempre tem tempo, sabe? E eu acho que o papel do corredor amador normal, é esse, né? A elite, ela enche os nossos olhos. O amador fera, ela nos orgulha, ela nos inspira, mas às vezes ela assusta quem está começando. E aí aquele que está ali, guerreiro, que vai, passos, né? É esse que chama o outro, fala, bora, vamos. Eu tenho muito ex-aluno que começou a correr, dá um orgulho danado. Eu tenho um ex-aluno, o nome dele é Ed Marques. Ele fez a Maratona de Floripa agora e se tornou maratonista no final de semana. Quando ele começou a correr, ele mandava mensagem para mim, tia, vou começar a correr que nem a senhora, não sei o quê. Ali, tu vê, a gente tá brincando, né? Tu perdeu os traços de iniciante, se tu botar o Ed Marques quando ele começou a correr e agora que ele é maratonista, ele é outra pessoa. E é massa tu ver assim, poxa, a vida dele eu consegui inspirar, sabe? Exato. Eu consegui mostrar pra ele, vamos, começa a correr, ver como é que é. Eu falo muito isso, né? Porque hoje em dia, acho que tem dois assuntos principais que rodam no mundo da internet, que é pace, né? Você precisa correr rápido, você precisa. E o outro é que você só influencia se você tiver 50, 60, 70, 100 mil seguidores. Tá mudando isso, né? Graças a Deus. E eu sempre falei isso e eu trago isso muito da cultura da empresa que a gente tem da família, porque você pode influenciar a pessoa que está do seu lado, você pode influenciar seu marido, seu filho, ou então seus alunos. Eu acho que essa é a verdadeira influência, assim, de verdade, sabe? Porque influenciar não é influenciar a pessoa a comprar um produto. Influenciar é você tirar a pessoa de um vício, ou você falar assim, cara, por que você não pode? Porque eu acho que o ser humano, muitas vezes, ele precisa ser desafiado. Eu acho que o que falta para o ser humano é essa questão do desafio. Porque a gente sempre vai colocar um porém. A desculpa é mais fácil, né? Do que a coragem de ir. Então, eu mesmo, eu comecei a correr faz 15 anos. Eu sempre joguei bola, sempre fui do futebol. E eu sempre falei, cara, eu não vou para outro esporte, eu não vou largar o futebol na minha vida nunca. O futebol pra mim cara, a minha vida é do futebol. Joguei nos Estados Unidos, joguei aqui no Brasil. Não vou largar, não vou ficar sem o futebol. E eu falava, não vou aguentar fazer os dois, né? E hoje, se você me perguntar qual foi a última vez que eu joguei bola, cara, mais de 2 anos. Dá medo, né? Vai que me machuco, me lesiono. Não vou. Não, me chamam. Hoje em dia me chamaram essa semana. Eu falei, não vou. Minha maratona tá agora faz 30 dias aí, eu não vou. Lá em casa eu vivo a mesma coisa. Porque, Cris, a galera chama, vamos. Não. Poxa, tem uma prova-alvo aí, é perigoso me machucar. Exato. Então, assim, eu acho que falta muito disso. Eu gosto muito dessa questão da pessoa te encorajar, mas com aquela questão do porquê, sabe o porquê? Por que não? Por que você não consegue? Quem disse, né? Exato. Então, assim, é muito legal essa sua história, porque quem tem vícios, né? Tanto bons quanto ruins, a pessoa não quer largar aquilo porque sempre tem mas e se? E se? Eu falo assim, eu parei de fumar tem 3 anos e meio. Quase todos os dias, em algum momento, eu sinto vontade de fumar. Eu sinto vontade de fumar quando eu tô nervosa. Sabe, porque o cigarro, ele é um bom... Eu ia te perguntar exatamente isso. Se depois de largar o vício, teve momentos... Porque a gente tem recaídas na vida com tudo, né? Você chegou a ter recaídas Nunca tive uma recaída. Agora, a vontade, eu acho que eu tenho quase que diariamente, assim. O cigarro, ele é um bom companheiro. Você tá endividado, você fuma um cigarrinho.
Você tá ferrado com problemas, não, vou fumar um cigarro aqui. Parece que as ideias vão clarear. Se você tá feliz, vou fumar um cigarro para comemorar. Você tá sozinho, envergonhado num lugar, vou acender um cigarrinho aqui, que aí parece que ele ameniza até a situação de você estar sozinho, meio tímido. Então, o cigarro, ele é um companheiro, ele vira um companheiro pro fumante. E para mim não é diferente. E às vezes, assim, você tá nervoso, você tá meio injuriado com as coisas que tá acontecendo, aí você pensa, poxa, vou largar tudo pro alto, vou sentar e vou fumar um cigarrinho aqui para relaxar. Aí é só aquele segundo ali de você pensar, calma, não, isso não há possibilidade. Eu sempre digo isso. Quando você fuma, quando você é viciado em alguma droga, alguma substância, essa substância te domina. O cigarro sempre dominou a minha vida. O cigarro decidia qual era o restaurante que eu ia, porque se tivesse fumódromo eu ia, se não tivesse eu não ia. O cigarro me mandava para a porta dos lugares para eu fumar. O cigarro determinava se eu fosse conhecer pessoas. Sabe aquele comentário, nossa, você fuma? Sim, qual é o seu problema? O pulmão é seu, o dinheiro é seu. A gente já fica até atrevido, se matando, né? suético, né? A gente fica atrevido, a gente não gosta disso. Quando você para de fumar, ou quando você larga um vício, o vício está ali. Só que inverteu. Eu domino o cigarro hoje. Eu decido todos os dias que eu não vou fumar. Só que eu falo que o cigarro vai andar sempre do meu lado. Não existe essa coisa assim. Eu admiro, inclusive, ex-fumantes que falam, nossa, eu não sinto vontade nenhuma. Olha, que ótimo. Eu sinto e eu respeito o cigarro. Eu tenho medo dele. Porque eu não posso experimentar nada que saia fumaça. Nada. Que eu vou voltar a fumar. Teve uma época que eu parei de fumar e aí Cris ganhou um charuto cubano do meu cunhado, que foi para Cuba, né, trouxe um charuto e falou, vamos fumar um charuto cubano? E o charuto não se traga, só puxa e... Para eles, para mim traga. Eu achei a medida certa que eu podia tragar. O primeiro eu tomei um soco no pulmão, né? Aí depois eu achei a medida certinha para puxar. E aí eu dizia, Cris, vamos comprar um charuto pra gente fumar hoje? O Cristiano falou, Daiane, eu não tô entendendo. Tu arrumou um amor pelo charuto agora? Não, era pela fumaça, porque foi ali que eu voltei a fumar. Porque te lembrava aquele prazer que você tinha. Não dá, nada que saia fumaça. Ou seja, eu respeito o cigarro, eu respeito o vício. Ele tá ali, ele vai andar junto comigo, só que hoje quem domina sou eu. Exato. E espero que para sempre, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro de ter visto um reel seu uma vez, até contando sua história, e você... Posso ter entendido errado. Você falou que você não gostava de fumar. Ou isso foi uma percepção que você teve depois? Porque, assim, grande parte das pessoas que tem um vício, quem usa droga? A pessoa não gosta de usar a droga. Ela gosta... Da sensação. Da sensação. Porque é aquilo que a gente falou. Toda pessoa que tem um vício sabe que o vício faz mal. Exatamente. Mas, às vezes, ela tá presa naquilo. É a necessidade, né? Pra mim, assim, por exemplo, o cheiro é insuportável. É uma caatinga. Você fede a cigarro. Seus dentes ficam amarelos, seus dedos ficam amarelos. Teve uma época que eu comecei a fumar paiol, que é o cigarrinho artesanal, né? E aí, sob a justificativa que era menos nocivo. Mentira, é tão nocivo quanto, talvez até mais. Eu achei uma fábrica em Minas e eu comprava pela internet. Porque aí chegava a caixa em casa e eu já guardava no meu fumódromo lá e não tinha perigo de eu ficar sem. O cigarro mais importante para mim sempre foi o primeiro da manhã. E aí a prova do vício. Quando eu fumava... Eu invejava as pessoas que fumavam só na balada, só na festa, né? Eu tenho uma prima que fumava um cigarrinho só quando estava tomando uma cervejinha. Falei, como é que pode? Para mim, o melhor cigarro é da manhã, primeirão da manhã, assim, sabe? Um café preto e um cigarro na mão. E ali parecia que era para estabilizar mesmo a droga. Eu odiava, não suportava o cheiro do cigarro. Só que a sensação que ele me causava era compensava, né? Tipo, não importa, o cheiro pode até ser ruim, mas o prazer que a gente sente fumando amenizava. E hoje, assim, me incomoda. Eu sinto o cheiro de longe. E aí eu já me incomoda um pouco, assim, sabe? E é até difícil, porque é como se a gente não tivesse moral para reclamar, né? Como é que eu vou reclamar? Eu fumei 20 anos, eu deixei tanta gente fedendo em volta de mim e agora eu tô incomodada. Então, assim, às vezes eu fico pensando, bem feito. Tá vendo o que você fazia? Agora você sente. E aguenta, e não reclama. E o cigarro é isso. O cigarro não é coisa boa, não. O cigarro eletrônico hoje... Eu vi uma entrevista muito legal de uma pneumologista. E aí ela falava assim, foi até Cris que encontrou a reportagem e me mostrou. Ela falava que ela tem 30 anos de profissão e ela está muito acostumada a tratar adultos com efizema pulmonar, com câncer no pulmão, acima de 60 anos. E que hoje a comunidade médica já está se preparando para daqui 5 anos começar a tratar jovens de 30 anos com efizema pulmonar e com câncer no pulmão por causa do cigarro eletrônico.
E aí isso virou, é uma burrice, assim, né? Às vezes eu fico olhando e falo, meu Deus, o que é o vício? O vício nos emburrece, porque a gente sabe que aquilo ali faz mal. A gente sabe que a gente está acabando com a saúde da gente, só que a gente justifica pela necessidade. E aí tu arruma, assim, todo mundo tem uma história. Nossa, eu conheci o seu Zé, que tem 89 anos, fumou a vida inteira, nunca tossiu. Sempre tem exceção, né? Não. A gente vai sempre se apegar na exceção, não Às nos vezes outros 98% que morrem. A gente cria até a exceção, sabe? Ninguém viu esse seu Zé que nunca tossiu, mas ele é o meu argumento principal. Me deixa fumar que tá tudo. Fulano nunca fumou, olha, coitado, tá doente. E aí a gente vai arrumando essas desculpas para se manter, né, no vício. E aí eu queria falar de outro ponto contigo, que eu até acho que grande ponto bacana da vida de vocês. E é uma coisa que é um mix muito grande com a minha vida e a vida da minha família, que é a questão do ambiente que você vive. É muito legal essa história de você conseguir engajar o Cris pra vir pro esporte, pra largar o esporte que ele gostava, porque é difícil. Eu tô aqui, eu falo, é muito difícil largar, tipo assim, eu gosto de futebol. Mas aí eu sinto a sinergia e a importância de estar num ambiente que favorece você, porque eu já tive um relacionamento que, infelizmente, acabou, porque eu gostava muito e a pessoa não gostava, e a gente se respeitava. Mas é que chega uma hora que acaba ficando insustentável, porque... Porque você acorda 4 horas da manhã pra treinar, você dorme cedo. Você tem uma vida que, às vezes, você fala só daquilo, você quer conversar daquilo, você quer ter amigos que falam daquilo, você quer estar em prova todo final de semana, você acorda cedo pra treinar. E eu acho que esse movimento que o Cris fez, até parabéns, Cris, porque não é todo mundo que tá preparado pra fazer esse movimento. O quanto isso foi importante pra você. Foi crucial, né? Continuar não, né? Pra você iniciar e tá aí até hoje nessa toada. E continuar e fazer tudo. Eu acho assim, Cris é peça fundamental no Corrida Sem Fumaça, né? Às vezes as pessoas não compreendem. Poxa, mas ele nunca fumou. Sim, mas ele é a peça... Aliás, o Corrida Sem Fumaça nasceu por causa dele. Porque quando eu parei de fumar e eu comecei a treinar, foi ele que me deu a ideia. E depois eu entendi que ele foi muito esperto. Porque ele falou comigo assim, Dai, por que você não cria um Instagram e você conta a história? Que você tá largando o cigarro e começando a correr. E aí eu achei massa aquilo, assim, e a gente se equilibra. Cristiano é uma pessoa muito... Ele reflete sobre as coisas, ele organiza as coisas. Eu já sou mais imediatista. Se tu falar pra mim, Dani, por que você não cria? Sim, daqui 15 minutos a gente já criou. Eu sou assim. Aí eu criei o Corrida Sem Fumaça e comecei a contar. Depois eu percebi, poxa, ele foi esperto. Porque como que eu vou ter uma recaída agora? Que eu vou fazer uma besteira e vou ter que Pois, como é que eu vou me justificar? Então ele foi bem. Você sabia, Cris corre do meu lado. Pouquíssimas vezes ele fez uma prova sozinho, assim, sabe? Acho que ele fez umas 2 provas sozinho. Ele sempre correu do meu lado. Uma vez eu recebi um direct de um rapaz, e aí ele falava assim, Daiane, você atrapalha a vida do Cristiano, porque você não deixa o cara evoluir. Ele corre no seu pace para ir do seu lado e o potencial dele é enorme. Você tem noção do que você está fazendo com ele? Talvez você seja muito egoísta, não sei o quê. Aí, poxa, na hora eu pensei assim, não, eu não é isso, mas eu vou conversar, né? Eu falei, Cris, fala, né? Eu recebi essa mensagem e aí eu fiquei refletindo sobre isso, inclusive. E eu achei tão bonita a resposta dele, sabe? Que ele falou assim, Daiane, a gente começou a correr para você largar o cigarro. A gente criou Corrida Sem Fumaça pra gente mostrar para as pessoas que é possível. Para mim não é sacrifício nenhum correr a seu lado. Para mim é um prazer correr a seu lado. Eu não tô preocupado com o tempo que eu fiz a prova. Eu tô preocupado que a nossa família nunca mais conviva com cigarro. E é por isso que eu corro do seu lado. E aí, às vezes, eu insistia assim, eu falava, Cris, quer fazer a sua prova? Vai. Ele, não, Dani, não vou fazer a prova junto com você. A gente fez uma prova de triatlon e nós dois iniciando tudo, né? A gente tá aprendendo muita coisa. Até se na corrida a gente é iniciante, imagina nesse bicho chamado triatlo. E aí a gente fez a prova, nós nadamos, e aí não tem como fazer a prova juntos, né? Aí ele saiu, pedalou na minha frente. Quando eu cheguei com a bicicleta, ele já tinha saído para correr. E aí na segunda volta da corrida eu encontrei com ele. E aí ele diminuiu o passo. Eu falei, não, Cris, não. Ele, não, bora, a gente vai chegar junto, não sei o quê. E eu acho que isso... Para mim, não existe uma declaração maior do que essa, sabe? Não de mesmo. Apoio, de tudo. E o esporte, ele une a família, o casal, o todo, sabe? Hoje, Vicente corre, Vicente participa de maratoninha, Vicente vai lá e faz a provinha dele, porque ele vê a gente correndo em casa. Toda hora ele vê a gente falando de tênis, a gente vê que vai treinar. A nossa filha mais velha, ela é da academia, né? Ela é toda definida e tudo, aí eu consegui. Ela já correu 2 sábados comigo.
Aí ela vai fazer a primeira prova dela dia 7 de setembro. E aí vai ser dá uma alegria, né? Quando a gente leva dá. dos nossos para esse mundo. Eu falo que nós, sem preconceito, mas eu brinco muito que a gente vira os testemunhos da corrida. Que aqui tem o testemunho de Jeová. Mesmo. A gente vira, não, vamos lá, e convida, e ajuda, e dá uma dica, né? Eu também sou dessa, assim, de fazer a campanha. Bora aprender mais que isso. Eu acho que a gente não pode se acomodar, sabe? Eu trabalho com os meus alunos em relação a sonhos e tudo. E nós, adultos, a gente não pode parar de querer coisas novas, de aprender coisas novas, conhecer coisas novas, valorizar as coisas pequenas. Às vezes a gente fica imaginando uma felicidade muito distante. Nossa, eu só vou ser feliz o dia que eu conseguir correr uma Majors. Uma maratona. Não, eu posso ser feliz correndo uma prova de 5 quilômetros ali. Eu estou realizada, eu vou participar de uma prova no domingo, eu vou correr 5 quilômetros, eu vou conhecer um amigo que me ajuda desde o início, o nome dele é Ivan, ele tem um Instagram chamado Parei de Fumar e Virei Atleta. E aí, vai ser a primeira vez que a gente vai se ver, né? Isso, se encontrar pessoalmente. Isso não tem preço, sabe? Cada avanço, cada prova, cada experiência nova, cada pessoa que a gente consegue chamar, bora, vamos fazer uma atividade, vamos se mexer, vamos fazer coisas diferentes. Acho que essa é a nossa medalha diária, né? Com certeza. Uma vez eu dei uma entrevista e o cara perguntou assim, quantos pódios? Aí eu falei, nenhum. Depois eu pensei, vários. Eu vou pro pódio todo dia. Todo dia, quando eu trabalho numa escola integral das 7 da manhã às 5 da tarde, e eu vou treinar depois do trabalho, isso é um pódio, né? Quando meu esposo me espera em casa, depois de um dia pesado de trabalho com uma criança pequena, 4 gatos, uma casa para organizar, né? A gente tem uma vida normal, uma vida de quem trabalha, batalha, faz a marmita para levar para o colégio, para economizar, para não precisar comer no restaurante todo dia. Esse é o nosso pódio. E aí as pessoas, quem não corre, quem não compete, pensa nisso. E aí, você ganhou? Claro que eu ganhei. Muito, né? Eu ganhei de todas as pessoas que estão dormindo. Eu ganhei de ti, inclusive, que ficou dormindo. Uma vez eu respondi, né, para um colega. Ganhou a prova? Ganhei de ti, que dormiu até as 10. E eu acordei cedo e fui. Mas é bem isso mesmo. E essa competitividade também excessiva, assim, isso atrapalha, sabe? A gente precisa falar de outras coisas. Felipe Santos é um campeão brasileiro, né, de triatlon. E a gente teve o prazer de conhecê-lo, estar com ele em Petrolina. Depois ele foi correr em Aracaju. E eu e Cris estávamos com ele, conversamos com ele. E ele falou coisas, assim, que eu nunca mais vou esquecer. E aí uma das coisas que ele falou, que quando ele estava no profissional, ele se culpava muito e ele buscava algo que ele não conseguia. E que depois que ele foi para o amador, a vida dele foi transformada. E que ele se perguntava assim, que muito atleta, ele tem raiva do influencer. Porque, poxa, ele não corre nada e ele tá lá, ele é mais visto, digamos assim, né? Às vezes mais espaço, né? Tem mais espaço ou é mais respeitado. E aí ele falou algo fantástico, assim, ele falou, eu não tenho raiva dele. Eu comecei a perceber que o influenciador estava fazendo um trabalho melhor que o meu, porque ele comunica. Não adianta nada eu ser uma fera e eu não comunicar isso para as pessoas, eu não dividir isso com as pessoas. E aí a minha chave virou. A minha vida mudou, porque hoje eu sou um atleta amador, mas eu sou um campeão brasileiro e eu comunico, eu divido as minhas experiências com as pessoas. E é isso, sabe? Quando a gente está aqui e quando vocês têm um canal que vocês mostram as histórias e as experiências, vocês estão comunicando. E isso não tem nada a ver com a disputa com fulano que tem um pace 3, que já foi campeão. Todo mundo é campeão nessa história. Cada um com a sua moral, né? A sua modalidade ali, né? Exatamente. No seu caso, não, que você corre bem, comunica bem, você tá no outro patamar. Obrigado. Mas eu até fiz um post meio revoltado no último final de semana falando um pouquinho a respeito disso, né? Eu acho que a corrida é excelente, assim. Eu acho que o que vem estragando um pouco o esporte são as pessoas terem uma visão um pouco deturpada do esporte, porque eu acho que o esporte tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem caminha, eu até coloquei isso no meu post, tem espaço para quem caminha, tem espaço para quem tá fazendo os primeiros 5, tem espaço para quem já corre bem, tem espaço para quem treina para correr forte, tem espaço para todo mundo. Exatamente. Eu acho que a gente tem que respeitar quem tá iniciando, em contrapartida as pessoas também têm que respeitar quem tá ali, que treina, que quer melhorar, que quer correr forte, sabe? E eu acho que as pessoas hoje em dia estão visando muito outro, sabe? Sendo muito ácidas na internet,
destilando raiva, sabe? Porque às vezes eu até vejo um pouquinho de... A pessoa tá um pouco frustrada por não conseguir fazer aquilo e acaba descontando, sabe? Nos outros. Então assim, eu acho muito legal o trabalho que a gente faz, o trabalho que você faz e o trabalho que muita gente vem fazendo, porque o nosso papel aqui é comunicar. Isso. O nosso papel aqui é mostrar que não é só o profissional, não é só quem é muito bom que pode ter saúde. E tem muito ganho por trás do esporte, além da medalha e do pódio. Eu acho que o nosso principal papel como comunicador é mostrar isso, exatamente isso. É mostrar, assim, o nosso pódio diário é conseguir engajar meu marido. É conseguir engajar, né, o meu amigo. Exatamente. Porque engajar... Quem é famoso engaja fácil. Só tem um rostinho bonito, tem vários seguidores. Então, assim, é muito fácil. Pra gente é muito mais difícil, mas se torna mais fácil quando você se torna exemplo, né? Com certeza. Que é o seu caso. Eu acho que, pra vocês aqui em São Paulo, acho que as coisas fluem melhor, mais intensa, eu acho, sabe? Que as coisas aqui. Nós lá em Aracaju, a gente tá num núcleo menor, pequeno, mas muito unido, assim, sabe? Aracaju tem muito corredor, Aracaju tá crescendo, assim, né, no esporte. E o Nordeste como um todo, acho que a corrida, ela deu um boom, né, no ano. Eu tava lendo um artigo que foi o esporte que mais cresceu em 2023 e o percentual é altíssimo de corredores novos. Agora, quando eu falo assim, aqui em São Paulo parece que as coisas são mais fáceis, porque vocês estão no coração do país, né? Vocês têm tudo aqui. Às vezes eu brinco com o Cris, que eu falo assim, Cris, a gente virou modelo 40 mais. A gente é influencer 40 mais, olha que massa. Chega até a ser engraçado, mas eu acho que o que identifica a gente com as pessoas é justamente isso. É esse o corredor amador que cresce, que está lá, que é o que sustenta a corrida de rua, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque não é a elite que sustenta a corrida de rua, é o corredor raizão, é o corredor ali do 5, do que está caminhando, que está começando, aquele que não quer perder uma prova, que está empolgadíssimo, que convida os amigos. Então, todo mundo é importante nesse processo. Com certeza. Né? E essas comparações, para a gente que está com a vida exposta na internet, não é uma tarefa fácil, sabe? As pessoas não têm noção. E o trabalho... Para mim, para o Cris, por exemplo, a gente ganha muito pouco se a gente for converter em dinheiro, financeiramente, né? A gente ganha vida, a gente ganha vontade, a gente ganha... O Corrida Sem Fumaça me ajuda muito mais do que eu ajudo as pessoas, porque é ele que me mantém longe, mas a gente não vive disso, né? Cristiano é advogado, eu sou professora, a gente trabalha o dia todo e a nossa vida, o nosso sustento não vem dessa exposição. Agora a gente enfrenta de tudo ali, a gente tem o apoio de gente boa que está ali para nos apoiar e tem gente que está ali todo dia catando um erro, catando um errinho que você, uma pronúncia, um erro de ortografia numa legenda, uma coisa para dar o contra, poxa, isso você quis dizer tal coisa, as pessoas vivem de suposições às vezes, né? Então tá na internet é um desafio. Para nós que não estamos nesse eixo aqui, é um desafio às vezes até maior, mas é prazeroso ver um Edi Marques que virou maratonista por causa do Corrida Sem Fumaça. Já pagou todas as dores, né, que a gente possa ter sentido nesse processo. Eu falo muito isso também, né? A gente, 3 anos aí porque é um trabalho, né? A gente não pode ser remunerado igual a gente não é remunerado. Mas é um trabalho árduo, a gente tem que fazer esse negócio sério, né? Isso. E eu falo que nós, aqui, que não somos remunerados, ou tão remunerados quanto às vezes nós queríamos ser. Isso. Nós somos muito mais influenciadores do que realmente quem trabalha com influência. Porque aquela pessoa domina aquilo. Isso. É o trabalho, ela acorda gravando vídeo. E ela tem uma equipe. Ela tem um planejamento para fazer. A gente não. O nosso planejamento é natural. Gravar, lógico, passar a verdade que a gente vive, a transparência que a gente tem e trabalhar. E cuidar do filho, e pagar conta, e discutir com o marido, com a esposa, né? E ter a vida com os amigos. Então, assim, parabenizar vocês, porque sendo professor ainda, assim, tem uma responsabilidade muito grande de educar. Você tem 2 responsabilidades muito grandes. Educar com o seu canal, na parte da saúde, né? Na parte de largar vícios. E a educação de profissão mesmo. Na sala. Que é uma coisa que no Brasil, que a gente sabe que, né, infelizmente, ainda não é tão valorizada quanto mereceria. Então, parabenizar vocês aí pela história, cara. Eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que é um nicho de mercado muito grande para vocês, visando que você tá na escola e visando essa loucura do cigarro eletrônico.
comece a tentar tirar essa... Eu sei que é muito difícil, né? Porque se os pais não conseguem, né? Que dirá. Mas tentar trazer não trazer, mas mostrar... Outras possibilidades, né? O quanto esse outro vício é muito melhor que o vício que a pessoa vive. Porque eu já fumei cigarro eletrônico, também não julgo. Eu era viciado em narguilé e até engraçado a gente conversando aqui, porque essa semana meu irmão fuma charuto, de vez em nunca, e gosta. E aí ele comentou essa semana comigo, falou, cara, não vejo a hora de correr a maratona. Primeira coisa, quando eu terminar a maratona, eu vou acender um charuto. Mas é aquela coisa, ele não é viciado, do prazer. É pontual do prazer. E eu falei pra ele, cara... Eu não lembro qual foi a última vez que eu fumei narguilé e eu amava. Até falei com o Liminha também esses tempos. Eu amava. Quinta-feira eu tava acendendo narguilé pra fumar na minha casa. Eu nunca experimentei. Então, assim, é muito gostoso, igual, né? A gente fala, fumar é gostoso, beber é gostoso. Nunca usei droga, mas quem usa deve ser maravilhosa a sensação pra quem usa. Mas tem outro vício muito melhor. Muito, cara, e eu falo, a corrida é um vício enorme, enorme. Eu falo, às vezes até brinco com a minha namorada, eu falo, cara, graças a Deus que eu encontrei você agora, porque se alguém chegar pra mim e falar assim, você tem que largar a corrida... Sinto muito. Não dá, não dá. A gente conversou com uma médica essa semana, e eu falo, os profissionais que eu procuro hoje são profissionais que entendem o que eu faço, porque é o que você falou, o esporte pra mim não é mais só saúde corporal. Física, né? Faz parte do todo, saúde né? Aqui, ó. Se eu parar... Eu fiquei lesionado 90 dias agora há pouco, com uma fratura. Cara, eu me senti o pior no trabalho. Entediado. O pior como namorado. Cara, eu era ruim em tudo que eu fazia, porque eu não tava correndo. Porque aquilo era minha terapia complementar além da terapia que eu faço. Então, assim, eu acho que o esporte tem um poder social e poder... Nossa, acho que vários fatores aí que... Com certeza. Né, acho que auxiliam a gente a crescer não só como pessoa, mas como, né, esposa, como mãe, como marido, então... Eu brinco que eu, coroa, com 42 anos, eu adoro as minhas imagens fazendo esporte. É o momento que eu me acho mais bonita, que eu me acho mais forte. Ai, que incrível. Que eu me acho... E isso está acontecendo agora. Às vezes eu fico pensando, poxa, não queria voltar nos meus 30, nos meus 25. Para quê? Porque a minha imagem, a minha postura, as coisas que eu pensava que eu fazia eram totalmente diferentes do que eu faço agora. É possível? Claro que é possível, ora. Todo mundo pode mudar de vida, virar a chave, ser a sua prioridade, sabe? Bora, eu vou fazer. Eu falo muito isso lá na página, sabe? O que você planeja, que você só empurra com a barriga, que você deixa para amanhã, né? Uma viagem, um esporte, um desafio novo. Para de adiar isso. Você não sabe nada do dia de amanhã. Então, e sempre dá. Se a gente planejar, dá. Eu tive férias no meio do ano, a gente viajou para Conquista, a gente fez vários planos. E foi o período que eu menos treinei, que eu menos dei conta. Porque às vezes quando a gente tem tempo demais é pior, né? A gente não encaixa. Aí agora, trabalhando, eu consigo nadar, eu consigo correr, eu consigo treinar, eu consigo fazer tudo direitinho, com uma rotina bem estabelecida, com o tempo mais apertado, mas bem organizado. Então é possível. E essas desculpas, nossa, meu joelho não funciona, eu não tenho tempo, que horas que eu vou fazer isso? É possível, a gente sabe que é possível, você sabe que é possível, o Cris sabe que é possível. E a nossa ideia é mostrar isso para as pessoas, tenta, experimenta. E aí todo mundo cresce junto. Incrível. Eu acho que a gente tem que passar a visão para essas pessoas que não adianta ela mirar uma meta muito grande lá na frente, né? Quando você está começando, você tem que mirar aquela meta de andar, trotar 500 metros. Ou então caminhar meia hora. É um ganho. Eu falo pra você que a única distância que eu chorei de felicidade foi os meus primeiros 5. Todo mundo. E aí, pra mim, aquilo ali foi emblemático, assim. Porque eu nunca imaginei que eu seria capaz de correr 5 quilômetros. Sem parar, nunca imaginei. E consegui, chorei de felicidade. Isso é muito engraçado porque 2 anos atrás eu fazia a maratona de Chicago. Já tinha corrido algumas maratonas já. Ia ser mais uma maratona pra mim, mas... Não sei porquê, tava tendo um significado muito grande pra minha maratona de Chicago. E Chicago tem a provinha de 5, no sábado, antes. Eu chorei que nem uma criança nos 5 quilômetros. E eu não derrubei uma lágrima na maratona. Lógico, eu fiquei feliz de terminar tudo, mas assim, a emoção que eu senti de completar os 5 quilômetros, cara, juro pra você, acho que me lembrou da emoção quando eu fiz a minha primeira prova de 5 quilômetros. Exatamente. E que a gente não pode esquecer nunca. Exatamente. Né? A gente não pode nunca desprezar o corredor lá do 5, porque é emocionante o 5, sabe? E a gente começou com tudo isso.
outra coisa que eu acho importante a gente pontuar sempre, o esporte é maravilhoso e, ao mesmo tempo, o esporte é muito vaidoso. E essa vaidade atrapalha, entendeu? É o tênis, é o equipamento, é o pace. Essa vaidade que a gente não pode deixar. E por você não ser vaidoso, você chorou nos 5 e não nos 42. Exato. Porque o 5 te remeteu ao teu começo, ao começo de todos nós, a história de todo mundo, né? Todo mundo começa. E a gente não pode esquecer disso. Tem lugar para todo mundo. Eu acho que é exatamente isso. Acho que as grandes marcas, as grandes organizadoras devem fomentar mais essa parte do início, né? Dos 5 quilômetros, que é onde todo corredor nasce. É ali que você vai plantar a semente para esse corredor se a porta de entrada, né? Se manter no esporte, virar um corredor de 10, virar um meio maratonista, virar um maratonista, isso. Virar um ultramaratonista, virar um triatleta. Eu acho que todo triatleta começou com uma prova de 5 km. Com certeza. Ele não começou fazendo olímpica, o sprint. O sprint. Não começou fazendo sprint. Até no triatlon a gente fala muito, que se a gente vai falar num esporte vaidoso, o triatlon é ainda mais vaidoso. Nossa, muito. Né? E aí a gente fala assim, às vezes a galera nem gosta muito disso, mas bora, uma bicicleta não precisa ser uma máquina, sabe? É como o tênis, não precisa ser um tênis de 2 contos, não precisa ser uma bicicleta de 50 mil reais. E a gente vai, não precisa, nem todo o cara que vai nadar lá no triatlo tem roupa de borracha. A roupa de borracha é muito cara, não é para todo mundo. Eu brinco, o nosso lema assim é o seguinte: o meu único objetivo é terminar a prova sorrindo. Seja ela qual for, seja qual distância, eu nunca cheguei esbagaçada, séria, chorando, arrastada. Não, eu quero chegar sorrindo. Se isso está entre os primeiros 100 ou os últimos 50, pouco importa. O objetivo é chegar sorrindo, é se divertir e é mostrar que o esporte é prazeroso, que é uma coisa boa. Porque quando você se pressiona também demais, aí já não está bom. Quando você começa na pressão, que eu tenho que chegar, que eu tenho que baixar o RP, eu tenho que... Aí eu não sei nem lidar com isso, porque não é a minha realidade. Eu acho que é, inclusive, bem pesado, bem difícil, assim, para vocês que correm mais forte, ter controlar essa pressão para que ela seja saudável, né? É muito engraçado você falar dessa questão da vaidade, do fazer feliz. Eu li uma frase essa semana muito legal, assim, acho que ela falava, a partir do momento que você, independente se estiver chovendo, nevando, se você estiver chateado, passando por um problema difícil, a partir do momento que você levanta de manhã, veste sua roupa e vai fazer a sua atividade física feliz, pronto. Esquece, você não sai daquilo, ali você se encontrou e ali você não tá fazendo mais por vaidade, você não tá fazendo por like, por nada. Você já tá fazendo tudo certo. Exatamente, você tá fazendo por um autocuidado que você sabe que você precisa e aquilo te faz bem. Então, cara, parabéns pra vocês como casal, além, lógico, sempre vou falar isso, acho que seu grande mérito foi largar o vício, porque é muito difícil, não é fácil. Eu era praticamente viciado em narguilé e graças a Deus consegui largar. E foi na época da pandemia que eu adquiri esse vício, por causa que a gente ficava trancado dentro de casa, as lives, a bebida, a festa, né? E consegui largar, então assim, parabéns. A gente sabe que o cigarro é um dos piores vícios para se largar, porque realmente aquele prazer de fumar, para quem fuma, é incrível, né? Mas eu queria dar um parabéns maior para vocês, que é essa união que vocês têm. Eu acho que hoje em dia tá faltando muito isso. A gente vê muitos casais se separarem porque um não apoia o outro, ou você não vai usar shorts curto, ou você não pode correr sem camisa, porque essas coisas que a gente sabe que existem. Essa besteira. E o pior de tudo é a questão do apoio. Eu acho que tem muita mulher que tá assistindo a gente em casa que o marido nunca foi ver uma prova dela. Ou então vice-versa, uma mulher que não foi ver o marido correr, ou não foi levar o filho, que hoje em dia tem muitas corridas que tem a oportunidade, né, de ter a maratoninha, os 500 metros, 200 metros, 100 metros, de inclusão. A pessoa não se dá o mínimo de chance de entender o que o outro gosta. Então, assim, parabéns pra vocês. Minha família me deu muito esse exemplo, meu pai e minha mãe correm também, e isso veio pra gente. Nossa. Eu acho que não tem nada melhor do que você ter uma sinergia em família de quem consiga reunir isso e trazer isso pra dentro de casa. Então, tomara que a filha de vocês também venha e que o filho de vocês futuramente, se não for a corrida, que seja a natação ou que esteja dentro do esporte. E, cara, eu tenho certeza que vocês não largam mais, não. Acho que
Trazendo pra dentro de casa o exemplo que eu tive lá dentro da minha casa, acho que agora vocês não largam mais, não. Acho que essa é a prova que o esporte é transformador, né? Ele transforma a vida das pessoas, das famílias, de todo mundo. E esse discurso, às vezes as pessoas ficam até, nossa, vem com esse papo de novo, mas é a verdade e a gente precisa repetir isso quantas vezes for necessário. Prazerzaço estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Tem um sentido diferente estar aqui, porque eu sei que a gente cresceu e nasceu juntos, né? O Corrida Sem Fumaça e Buraco no Asfalto, então é um orgulho imenso para a gente poder estar aqui. Show. Agradeço. Cris, você tá por trás das câmeras aí. Parabéns, cara. O que você fez por ela aí, acho que se os nossos cônjuges aí fizessem 10%, já tava bom. Então, parabenizar vocês aí pela história. Galera que tá em casa... Espero que vocês tenham gostado. Ó, vocês viram aí, né? 20 anos fumando. Não vem você com essa desculpinha sua de que você tá fumando há 1 ano, você tá fumando cigarro eletrônico. Dá pra largar. Dá pra... Trocando aos poucos, né? Acho que é um ponto legal que você falasse também. Esqueci de perguntar. Se você pudesse dar essa dica pra galera. Porque eu sei que não é fácil a gente fechar. Que dica você daria pra quem tem esse vício? E às vezes quer largar, mas eu sei que é difícil, é muito difícil. Queria que você deixasse essa dica pra gente finalizar. Eu acho que é o pontapé inicial, entendeu? Só quem pode decidir parar é o fumante. Quanto mais as pessoas em volta pedem pra gente parar, mais a gente fuma. Mais revoltado a gente fica. Quem tem que decidir é o fumante. E é o momento que você decidir, eu não quero mais. Eu não quero mais. Tem gente que acha que, poxa, vai aos pouquinhos. Eu discordo, sabe? Eu acho que tem que ter a coragem do não, eu não quero mais. Eu vou virar essa chave aqui. Os primeiros dias são os dias mais difíceis, são os dias mais complicados, mas a gente supera. Porque ninguém é mais forte do que a gente e as nossas decisões. Nenhum vício é mais forte do que isso. E aí, procura ajuda, tem gente que usa medicamento, tem programas do governo, inclusive, que auxiliam. Eu não usei medicamento nenhum. As minhas dicas principais é essa. Eu tomei a decisão, eu fiquei um tempo sem cafeína, eu fiquei um tempo sem álcool. Eu comecei a fazer atividade física regular, todo dia. E foi isso que mudou a minha vida, mudou a minha história. E quando eu vejo que eu pude... Eu sei que todo mundo pode, a decisão é pessoal e dá tempo. Sempre dá tempo. É isso aí, galera. Aí, ó, recado forte para vocês, mas recado importante. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um EP. Visita de longe, merece like dobrado, que nem eu falei no começo. Então, quem não deixou o like no começo, deixa agora. Salientar também para vocês que a gente está no Spotify, quem não tem tempo de ficar sentado 1 horinha na frente da televisão, porque a gente sabe que o tempo hoje em dia é precioso de todo mundo. Coloca aí no seu Spotify. Ouve a gente durante seu treino, levando seu filho na escola, no trânsito. Tenho certeza que você vai aproveitar muito melhor desse seu tempo, né, parado aí, ou treinando. Vai te incentivar, te motivar e você vai se tornar uma pessoa melhor. Perfeito. Não esqueçam de indicar para amigos, pessoas que não conheçam o podcast. Essa história de hoje é muito legal. Tenho certeza que você está assistindo, que pratica esporte, conhece alguém que está passando por isso. Que pode ser que não seja o cigarro, pode ser que seja outro vício, mas acho que a gente só troca o fator, né? Mas o vício é o mesmo. Então, mande para essa pessoa, seja um incentivador, tá? Você que está em casa, tanto dentro de casa como fora, ajude, mostre que a pessoa tem que começar. Acho que todo mundo, né, precisa de um início e precisa de constância, tá? Então, perfeito. Eu acho que não adianta você fazer bem um dia melhor do que você faça não tão bem 100 dias. Então, começa fazendo não tão bem 100 dias, que depois de 101 dias você vai se tornar um cara muito bom. Então, assim, tenha constância, acredite no processo, dá pra fazer sim, dá pra se tornar uma pessoa melhor, e é o que a gente sempre vai pregar aqui, a gente, Corrida Sem Fumaça. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui pra vocês hoje, certo? Show! A gente convida todo mundo a conhecer o nosso projeto, a seguir a nossa página, o Corrida Sem Fumaça tá lá. A gente tenta conversar com absolutamente todo mundo, porque a gente tá aqui para crescer junto, ninguém vence sozinho. Ótimo. Que Deus abençoe a nossa semana e bora. É isso que a gente aí, tem muitos quilômetros pela frente. Bora lá. Galera, mais um, hein? Entregue. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados no canal. A cada semana a gente está soltando novidades lá, referente ao nosso novo projeto de 2025. Alguns convidados já foram revelados lá. Espero que vocês estejam gostando da nossa produção Netflix que a gente está fazendo. Parabenizar o Liminha e a Tá, que estão aqui atrás das câmeras, que estão, né, fazendo um trabalho legal. E agradecer vocês aí, porque vocês estão sendo fera demais, engajando com a gente, curtindo tudo. Então fiquem ligados, tem muita coisa legal para aparecer ainda. E é isso aí, tamo junto. Valeu!